Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou Emanuele Varela Winkert, sou nutricionista oncológica e também atuo em cuidados paliativos. Coordeno a pós-graduação de nutrição oncológica aqui da Nutimed. E nesse vídeo eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados paliativos e também o papel da nutrição, enfim, as competências do nutricionista nesse campo de atuação. Então, o que são os cuidados paliativos, Emanuele? Na verdade, os cuidados paliativos, eles foram definidos, por consenso de especialistas e também pela Organização Mundial de Saúde, e eles consistem em uma abordagem com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e os sintomas de ordem física, social, psicológica e emocional de indivíduos, de pessoas que sofrem de doenças ameaçadoras da vida. Então, nesse caso, eu destaco o câncer, sabendo do seu impacto em relação a todas essas dimensões, a todos esses domínios que podem repercutir em sofrimento e em piora da qualidade de vida do paciente. Os cuidados paliativos, eles devem ser implementados de maneira precoce na trajetória da doença. Então, no momento do diagnóstico do câncer, recomenda-se que os cuidados paliativos sejam implementados concomitante aos cuidados tradicionais, convencionais. Então, não são cuidados excludentes, são complementares e muito menos são cuidados que devam ser implementados somente na fase ao final de vida. Os cuidados paliativos, eles focam na pessoa com a doença. Então, com isso, eles procuram compreender como aqueles sintomas, como eu disse, físicos, psicológicos, emocionais, espirituais, eles estão impactando no sofrimento e no tratamento. O nutricionista, ele é um profissional da equipe multidisciplinar, então não tem como nós pensarmos numa abordagem tão multidimensional que possa atuar em tantas frentes de cuidado, como eu disse, sem pensarmos que é necessário a presença de uma equipe multiprofissional altamente treinada para lidar com esse tipo de situações, de doenças ameaçadoras da vida. Então, o nutricionista, ele é o profissional que ele vai atuar nesta equipe multiprofissional e ele precisa, sem dúvida nenhuma, desenvolver algumas habilidades que talvez se distanciem um pouco do que é hoje a prática do nutricionista no dia a dia da assistência. Então, primeira questão muito relevante, uma competência a ser desenvolvida por esse nutricionista que atua em cuidado paliativo, é ter uma boa compreensão, um bom treinamento, uma boa habilidade de comunicar notícias difíceis. Notícias difíceis são aquelas que alteram a percepção do indivíduo para pior. Então, nós temos que pensar que o nutricionista ele vai lidar com um monte de situações que possam requerer comunicar e acolher situações de extrema sensibilidade para esse paciente. Isso porque, ao longo da trajetória da doença, nós vamos atuar, sem dúvida nenhuma, focando em desfechos relacionados ao paciente e à sua família, mas muitas vezes esse paciente ele vai tendo, com o avançar da doença, uma série de repercussões em relação ao seu estado nutricional, presença de sintomas que se intensificam e, sem dúvida nenhuma, essas condições impactam na ingestão alimentar, na viabilidade ou na possibilidade de se alimentar por via oral. Então, são todas questões muito importantes para esse indivíduo e o nutricionista nesse campo, então, ele precisa também ter uma boa compreensão para a ressignificação do que significa naquele alimento, aquele contexto, em relação ao momento da trajetória que o paciente se encontra. Além disso, o nutricionista também, ele precisa compreender, aprender, conhecer e se capacitar para compreender sobre prognóstico. Tanto o prognóstico nutricional, essa questão nós estamos um pouco mais treinados e habilitados, mas em relação ao prognóstico da doença que ele está acompanhando. Porque isso faz com que nós possamos pensar no plano de cuidados nutricionais. O prognóstico, ele subsidia essa tomada de decisão, porque, evidentemente, nesse momento, a gente vai pensar sempre em intervenções nutricionais proporcionais à trajetória daquela doença. Então, nós temos que ter um conhecimento de proporcionalidade terapêutica
e desse prognóstico, desse curso natural dessa doença, para entendermos em que momento que esse paciente se encontra e, sem dúvida nenhuma, ponderarmos os riscos e benefícios da implementação de determinadas intervenções nutricionais nesse contexto. Existem diversos outros aspectos e competências que o nutricionista que atua em cuidado paliativo precisa desenvolver, mas esses são os principais que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Então, habilidade de comunicação, né, principalmente de notícias difíceis, conhecer o histórico, né, o prognóstico clínico e nutricional nas fases principalmente avançadas das doenças, que é onde o cuidado paliativo ele tem uma maior atuação, digamos assim, e também conhecer e significar a representatividade, né, sociocultural, psicológica, do que aquele alimento, do que a nutrição significa para aquele indivíduo dentro do seu contexto de valores, crenças, desejos. Então, também o nutricionista precisa ter esse conhecimento, inclusive de aspectos bioéticos para a tomada dessa decisão, juntamente com uma equipe multiprofissional, e que esse paciente ele possa exercer a sua autodeterminação em relação às questões relacionadas não só ao seu planejamento de tratamento e de cuidados, mas principalmente também em relação às questões nutricionais que envolvem aspectos tão importantes, né, e que se potencializam conforme a doença grave, ameaçadora da vida se evolui, né, piora, se agrava, e conforme esse paciente vai tendo dificuldades e sintomas e condições que afetam a sua capacidade de se alimentar e muitas vezes até mesmo de se autodeterminar, ou seja, de decidir e de falar por si. Tá? Então, um campo apaixonante, muito importante, e que nós vamos futuramente poder abordar aqui em outros cursos da NUTMED, e que sem dúvida nenhuma também está sendo abordado no curso de pós-graduação em nutrição oncológica. Tchau, pessoal, obrigada!